Diante da sua religião, da minha e da nossa, hoje falo com o bispo da Diocese de Barreiras, Dom Moacir, lembrando você que nós estamos cumprindo todo o protocolo de saúde com distanciamento para que tudo ocorra muito bem. Bispo, tudo bem? Graças a Deus, é uma alegria que Deus nos dê esta oportunidade de refletirmos sobre algo tão essencial, tão elementar na vida de toda pessoa humana, como é a fé, da mesma forma que é também o amor. Dom Moacir, como o senhor interpreta a fé? A fé, ela é um impulso essencial na vida do ser humano, derivado da sua experiência de amar, que busca ajudá-lo a conduzir a sua vida dentro das inseguranças, das dificuldades e das diversas realidades que a vida lhe impõe. Quando nós pensamos na experiência de fé, nós pensamos numa experiência natural, de uma fé antropológica que dá a cada pessoa a condição de lidar com as realidades que o cercam. Nós temos fé porque sem ela não conseguimos elaborar a nossa vida e construir um projeto de felicidade no mundo. Até uma pessoa que diz não ter fé, acredita naquilo que diz, tem um tipo de fé. Então, a fé é este impulso que está ligado à experiência de amar. Quando amamos, confiamos, esperamos e acreditamos. E é justamente a fé que vai nos ajudar a entender os caminhos que nós vamos escolhendo. Ela fundamenta as nossas escolhas quando não há algo que possa explicá-las. Ela nos dá segurança para caminhar por caminhos difíceis, mesmo que tudo nos pareça contrário e perigoso. João Guimarães Rosa, ele dizia: entendo fé, tudo é possível, até um milagre é possível. Se a gente não tem fé, então a gente não tem licença de coisa alguma neste mundo. Bispo, através da sua religião, como o senhor declara a sua fé? A fé que eu tenho é uma fé fundada numa revelação. Uma revelação que foi trazida por Jesus Cristo, que nos mostrou que Deus existe, que Deus é amor, que Deus se envolve com a nossa história humana e que tem para cada um de nós um projeto de liberdade e de felicidade. E este Deus que nos dá a liberdade para ser feliz, Ele se propõe a nós. E a nossa resposta, a proposta que Deus nos faz, é justamente a forma como nós escolhemos viver neste mundo. Como nós escolhemos lidar com as dificuldades. Como nós escolhemos pautar as nossas decisões. Então, nós católicos cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que não é solidão, mas que é uma comunidade de pessoas. E este Deus nos convida a uma experiência também de vida comunitária. Então, nós cremos que Jesus Cristo, Ele é o autor da nossa fé, porque foi a partir daquilo que Ele nos trouxe e nos mostrou que nós fomos crescendo na compreensão do amor e dando também a nossa resposta. Como cristão católico, nós cremos que a fé em Jesus Cristo é uma fé operante, é uma fé que me faz entrar em comunhão com Deus numa vida espiritual, mas é uma fé que me faz buscar a comunhão com as pessoas através da caridade, através do compromisso de acolher aqueles que necessitam, de sarar as feridas daqueles que estão machucados,
de atender às necessidades daqueles que nos procuram. Por isso, a nossa fé, ao mesmo tempo que ela nos envolve e move na direção de Deus, é uma fé que exige de nós nos movermos na direção do próximo. Por isso é uma fé comprometida, é uma fé que busca a transformação social, é uma fé que busca que cada pessoa humana seja reconhecida na sua dignidade de filho e filha de Deus. Por isso, a Igreja Católica, nós buscamos construir, a partir de Jesus Cristo, uma nova realidade, que nós chamamos de Reino de Deus, aonde os relacionamentos das pessoas são pautados pelo amor, pela solidariedade, pela justiça, pela tolerância, pela misericórdia. Eu vivo a minha fé, que eu aprendi na igreja e da igreja, também no seio familiar. A minha mãe, meus pais católicos, lembro de minha mãe rezando o terço, a minha mãe fazendo os encontros de reflexão com os vizinhos, partilhando a palavra de Deus, partilhando também os biscoitos, partilhando o alimento. E ali, na vivência da fé da minha mãe, eu fui compreendendo de onde ela tirava forças para conduzir a família, para enfrentar os sofrimentos, para superar até mesmo a dor das perdas que nós sofremos na nossa família. A fé de minha mãe não era uma fé muito elaborada, mas era uma fé da qual nós bebíamos nos seus gestos de amor e de caridade. Ela estava sempre pronta a acolher e ajudar aqueles que precisavam. E é justamente nesta experiência de acolhimento, de ajuda e de cuidado que nós cristãos vamos revelando aquilo que nós cremos. Para nós cristãos, para nós, a fé não é uma ideia sobre a qual debatemos. A fé é uma forma de viver como resposta de um amor que nós recebemos, de uma experiência que nós vivemos de Deus através de Jesus Cristo no Espírito Santo. Por isso manifestamos a fé nas orações, no contato com as pessoas também. Bispo, diante da pandemia que a gente vem convivendo com ela, infelizmente, o que nós devemos fazer diante da nossa fé? De fato, a experiência que nós estamos vivendo da pandemia, que tem nos tirado tanto, tem nos tirado pessoas amadas no convívio, tem nos tirado encontros preciosos. Para nós católicos, tem nos tirado o nosso povo tão amado das nossas igrejas. Celebramos com igrejas vazias. Essa situação, ela desperta em nós uma tristeza, ela desperta em nós uma angústia. Mas, ao mesmo tempo, essa situação nos faz também dar uma resposta. Diante da pandemia, nós podemos responder com o desespero ou com a esperança. Nós podemos responder entregando-nos a tristeza que nos imobiliza ou com uma fé que nos mobiliza a fazer aquilo que podemos e precisamos fazer neste momento. A fé, ela não nos tira a dor. Dói ao receber a notícia de que mais de 2.000 pessoas morreram num dia. Dói ao receber uma notícia de que existe uma fila de gente esperando uma vaga no hospital. Dói a tristeza de filhos que não verão seus pais e pais que não verão seus filhos. Mas esta dor, ela é para nós um chamado a despertar algo que possa aliviá-la e curá-la, para que a nossa experiência de dor não se transforme numa revolta, mas gere em nós uma experiência de solidariedade
a partir da nossa dor, nós começamos a transformar a realidade para que outros não sofram tanto como nós sofremos. E é justamente a fé que nos dá esta capacidade. Como eu dizia, a fé, ela é fruto do amor. Quanto mais nós amamos, mais nós acreditamos. E justamente um coração ferido, ele pode, magoado, fechar-se à fé. Mas se há um sofrimento, se a gente se fecha à fé, a gente tem mais outro sofrimento. Se a gente se revolta, a gente tem mais outro sofrimento. Se a gente desanima e desiste, a gente tem mais outros sofrimentos. E não é produzindo novos sofrimentos que nós curamos o primeiro. Por isso, este tempo de pandemia nos chama a olhar também para os ganhos no sentido de pessoas que têm descoberto em si uma capacidade de ajudar, uma capacidade de consolar. Pessoas que nessa pandemia descobriram como a sua vida é importante e é útil para sarar e curar a dor do outro. Penso que esta pandemia enfrentada com fé, ela nos ajudará a perguntar como nós vamos lidar com a nossa dor, como nós vamos lidar com as nossas angústias. E nós somos chamados, a partir dessa dor e desta angústia, na experiência da fé, a construirmos novos caminhos. Eu costumo dizer que quem ama sempre encontra um jeito. Quem não ama, procura uma desculpa. Quem tem fé está sempre procurando um caminho diante das adversidades. Quem perde a sua fé, perde a capacidade de procura. Por isso, nessa pandemia, nós, meu irmão, minha irmã, você, aonde quer que você viva, em que religião for, você expresse a sua fé. Você é chamado a viver neste momento a partir dela. Crer que dias melhores virão. Crer que Deus está presente e nos acompanha neste momento, respeitando a nossa liberdade, como um pai respeita seus filhos, crendo que Deus inspira os nossos cientistas, a nossa ciência, para que encontre caminhos de nos ajudar a superar esta pandemia. Para aquele que tem fé, a pergunta é, diante do sofrimento, diante da pandemia, como nós faremos para continuar levando uma palavra de esperança, para continuar semeando o amor e a paz no coração das pessoas, para continuar provendo o cuidado e a transformação social que o nosso mundo necessita. A pessoa, a partir da sua fé, ela sabe o que vai alcançar. A pergunta que ela faz é o como alcançará este objetivo. O justo, diz a palavra de Deus, viverá pela fé. A fé, ela é para nós um fundamento de coisas que não se veem. É a certeza das coisas que nós não podemos explicar. Então nós sabemos que dias melhores virão. Nós sabemos que a pandemia vai passar. Nós sabemos que as dores serão curadas. E nós sabemos tudo isso porque nós cremos. Nós cremos em Deus que conduz a história humana e nós cremos também na capacidade humana de vencer a dor através do amor e de superar as tragédias através da solidariedade. Hoje, a fé, ela é sinônimo de cuidado, de solidariedade, de paciência. Ela é sinônimo de cada um fazer a sua parte para conter a pandemia e para evitar que a si mesmo e aos outros seja transmitido este vírus terrível. Às vezes nós passamos por um campo que sofreu uma queimada. Vemos o campo todo queimado, as árvores parecem mortas. Aí vem uma chuva e com aquela chuva
começa a brotar de novo. As raízes estão escondidas debaixo das cinzas. Esta chuva, meu irmão e minha irmã, é a fé que nós trazemos em nós. Esta fé que vai regar os campos queimados, que vai regar as feridas abertas e vai fazer brotar novos momentos de alegria, de esperança. E mesmo o vazio daqueles que partiram será preenchido pela memória, pela honra com que nós lembraremos e recitaremos seus nomes em nossas orações, em nossas memórias, em nossa gratidão. Dom Moacir, num momento como esse, o que o senhor pode oferecer para os filhos de fé? Além dos cuidados normais exigidos de todos, nós devemos orar. Nós devemos olhar para cada pessoa e bendizer a pessoa, abençoar a pessoa. Nós não devemos agravar a pandemia com palavras vãs e negativas. Nós devemos elevar o coração a Deus e diante de Deus oferecer uma prece, uma súplica, uma intercessão pelo fim da pandemia e pelo bem das pessoas que nós contemplamos e acompanhamos nos seus sofrimentos. Nós devemos oferecer o que mais temos de precioso. A partir do nosso amor a Deus e do amor de Deus por nós, nós devemos oferecer uma bênção, uma intercessão. E é isso, meu irmão e minha irmã, que eu ofereço como bispo da Igreja Católica a você também, independente da sua religião, independente da sua crença. Eu ofereço a minha oração. Eu ofereço o meu desejo de que Deus olhe para ti e para aqueles que amas e derrame sobre todos as graças da sua misericórdia mais necessárias neste momento da sua vida. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja força na tua vida, para que você seja força na vida do teu próximo. Dom Moacir, que a bênção da sua fé nos abençoe.